Governador Rui Costa concede entrevista sobre as ações de combate à Covid-19 no estado. Parlamentares baianos falam sobre o colapso na saúde. Vacinação da primeira dose para idosos a partir de 80 anos e segunda dose para idosos a partir de 87 anos contra a Covid continua em Vitória da Conquista. E no esporte, um pouco da história de Matheus Raposinha, vencedor de luta com nocaute inusitado na Rússia. Sexta-feira, 5 de março, o SB Notícias começa agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente começa o SB Notícias de hoje falando de um assunto que não gostaríamos de falar. Mas o ofício da profissão não nos dá outra escolha. O Brasil registrou 1.786 mortes em 24 horas, chegando a um total de 261 mil óbitos, deixando um rastro de dor e saudade. Uma guerra sem fim. De um lado, o povo brasileiro, do outro, um inimigo invisível, letal e difícil de combater. Desde o mês de fevereiro de 2020, o campo de batalha foi instalado no país. Em março, a primeira morte foi registrada. Um ano depois, já são mais de 250 mil vidas perdidas e novas variantes do vírus circulando, deixando um rastro de dor e saudade. O baiano natural de Poções, João Pereira de Sampaio, de 82 anos, engrossa as estatísticas. Seu João iniciou o ano de 2021 lutando pela vida. Infelizmente, perdeu a batalha para o vírus no dia 6 de fevereiro, depois de um mês de internação. Católico devoto, seu João deixou para os filhos o exemplo de humanidade e solidariedade. Mesmo ele sendo uma pessoa humilde, não tem o primário com formação, sempre ajudou as pessoas e sempre manteve a família numa conduta, num legado. Ele tinha uma coisa que, assim, se ele precisasse tirar a roupa dele para ajudar uma pessoa, que seja quem fosse. Além disso, era um homem família, adorava a casa cheia, ver todos reunidos para comemorar a vida, como em seu aniversário de 80 anos. Então, é ter todo mundo ali junto com ele, sabe? Aquela alegria, aquela festa. Queria ver seu João feliz, ele poder reunir toda a família. Mas, segundo Hélio, seu João tinha um defeito. Ele torcia para o Corinthians. Isso era um defeito dele, acho que era o único. Diferente de seu João, o itapetinguense Flávio Viana, morto pela Covid-19 no final de fevereiro, aos 32 anos, era torcedor roxo do Palmeiras. Em janeiro, comemorou o título da Libertadores do Porco. A paixão pelo Palmeiras é uma paixão antiga. Tanto é verdade que Flávio, a bandeira do Palmeiras, que ele comemorou o título no final do mês de janeiro, que foi o título da Libertadores do Palmeiras, foi a mesma bandeira que foi enterrada com Flávio. Além do Palmeiras, a política local também era uma grande paixão de Flávio, desde muito jovem. Desde jovem, ele era muito engajado com o PMDB, que é um grupo político da cidade de Itapetinga. Isso também decorre muito da questão de influência familiar, né? Seu pai sempre foi muito ligado a esse grupo político, tinha uma relação muito estreita de amizade com o ex-prefeito da cidade, Michel Age, e a sua filha também, Virginia Age. Mas não era o futebol nem a política que definiam Flávio. E ele era uma pessoa que tinha muitos amigos, né? Devido à sua forma, seu jeito de ser, sorridente. Flávio é uma das mais de 3.400 pessoas que foram infectadas pelo coronavírus em Itapetinga. Deste total, mais de 70 vieram a óbito. Os números continuam crescendo lá e em outras cidades da região. Em Vitória da Conquista, mais de 20 mil pessoas contraíram o vírus, sendo que mais de 300 evoluíram a óbito. A vacina chegou, mas os números e a existência de novas variantes deixam claro: os cuidados contra o coronavírus devem ser mantidos.
A nova cepa, ela se espalha mais, ela vem com um quadro diferente, principalmente quem tem recidiva da doença. A gente precisa seguir os protocolos de higienização das mãos, de afastamento de 1,5 metro entre uma pessoa e outra. Então, não é o momento da gente baixar a guarda. O que a gente precisa é manter todos os cuidados para que a vacina lá na frente faça o seu papel. Portanto, essa guerra ainda não chegou ao fim. A batalha continua pela vida e contra a dor da saudade, que surge assim, de repente, em meio à ausência da despedida. Uma sensação de impotência muito grande, de ver um amigo lutando pela vida e você não poder fazer nada. Flávio, ele buscou atendimento andando, mas infelizmente saiu dentro de um caixão. Não é uma bobeirinha, não é uma gripinha, não é uma coisa à toa, porque quando ela vem, ela te leva a pessoa que você ama com tanta rapidez e não dá tempo nem de você nem se despedir, você não poder nem saturar aquela dor que teu coração, sabe? Porque é muito, muito, muito triste. Uma morte a cada 45 segundos no Brasil. É a marca de um governo que ignora as medidas de segurança, não investe na vacinação e na testagem em massa, superestima e nega o coronavírus. Triste realidade. Ontem, o governador Rui Costa concedeu uma entrevista coletiva sobre as ações de combate à Covid-19 no estado. Rui também destacou os esforços do governo baiano na aquisição de vacinas. Veja como foi. Em entrevista concedida a diversos veículos de imprensa nesta quinta-feira, o governador Rui Costa falou sobre as ações de combate à Covid-19, nesse momento crítico em que o estado enfrenta o pior cenário desde o início da pandemia. O mundo olha para o Brasil chocado, porque enquanto o mundo, a pandemia está caindo, no Brasil está subindo. O Brasil passa de 255 mil óbitos e cresce de forma acelerada. Esses 2 últimos dias foram quase 2 mil óbitos por dia. Aqui na Bahia, nós chegamos, nos últimos 5 dias, 500 óbitos, ou seja, uma média de 100 óbitos por dia. Então, a situação é muito grave e precisa da contribuição de todos. Na Bahia, 330 pessoas estão na fila de espera por um leito de UTI. Apesar de todos os esforços para a abertura de novos leitos, o governador ressaltou a importância da conscientização de todos para poder reverter essa situação e evitar o colapso no sistema de saúde baiano. Em Conquista, nós temos contratado do Estado 60 leitos de UTI, o município tem 10 leitos. Temos leitos aí em Brumado, acabei uma reunião agora com os prefeitos aí da região de Brumado e do Vale, do Paramirim. Temos leitos de UTI também em Guanambi. Estamos finalizando, e eu espero abrir nos próximos dias, leitos de UTI em Bom Jesus da Lapa. Está finalizando as instalações no Hospital Municipal, que nós fizemos uma grande obra em parceria com o município. E, nesses dias, estamos abrindo mais 10 leitos no Hospital de Caetité, que é um hospital vocacionado para oncologia, tratamento de câncer, mas, nesse momento de crise, nós solicitamos a reversão de 10 leitos para UTI. Durante a entrevista, o governador Rui Costa destacou os esforços para a aquisição de vacinas, o negacionismo do governo federal e os posicionamentos da Anvisa sobre a liberação de vacinas emergenciais que já foram aprovadas e adotadas por outros países. Da Anvisa, eu não espero mais nenhuma sensibilidade humana, nenhuma compaixão humana. Eu tenho disse ontem à imprensa, vou repetir, para as pessoas, eu gosto de dar exemplo para as pessoas entenderem o drama. Imagine uma guerra, o exército está numa guerra, e o soldado acaba de ser baleado e começa a sangrar muito, aí o seu colega vai socorrer, arruma um gás, o esparadrapo para conter o sangramento, aí chega o técnico da Anvisa e diz, vem cá, essa gase aí foi fiscalizada? Está autorizada essa gase pela Anvisa? Não, não está não, doutor. Esse esparadrapo que você vai botar nele aí está autorizado pela Anvisa? Não, não está não. Então não pode usar não. Mas, doutor, ele vai morrer sangrando. Deixa, morrer faz parte da vida. Mas só vai utilizar gás, o esparadrapo, no homem que está sangrando, baleado, depois de eu analisar se a gase está certa,
depois do analisar se o esparadrapo está correto. Antes disso, você não pode usar, não. É o que a Anvisa está fazendo em relação à vacina. A Europa inteira já aprovou, está usando há 1, 2 meses as vacinas. Os Estados Unidos estão usando a vacina e a Anvisa está assistindo à morte de pessoas, protelando todos os dias a aprovação de vacinas. Nós resolvemos não esperar mais a Anvisa e ingressamos com uma ação no STF, porque essa vacina russa, mais de 40 países já estão utilizando, vários países, inclusive da América, que a Argentina, o México, vários países estão usando, vários países europeus também. Então, são mais de 40 nações do mundo que já estão aplicando essa vacina, mas a Anvisa acha que ainda não é hora do povo ser imunizado. A Anvisa quer esperar mais um pouco, algumas semanas, talvez para morrer mais gente, e o dia que, bem entender, ela vai eventualmente liberar. Então, eu desisti da Anvisa e resolvi apostar, acreditar no STF, na Suprema Corte Brasileira, e por isso tem 2 dias que nós entramos com a ação, estamos esperando o resultado para poder efetivar a compra e a gente ter ainda esse mês, daqui a 15 dias, 20 dias, vacina em solo baiano para poder vacinar a população. Pois é, vamos ver agora os dados da pandemia da Covid-19 aqui na região sudoeste, começando por Vitória da Conquista. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde aqui do município, são 75.537 casos notificados, 20.554 confirmados, 4.846 por laboratório, 15.708 por testes rápidos, 14.964 casos descartados, 19.641 recuperados, 324 óbitos, mais 3 óbitos nas últimas 24 horas aqui em Vitória da Conquista. Taxa de ocupação de leitos, são 70 leitos de UTI, 84,3% ocupados, 78 leitos clínicos, 42,3% ocupados. Você vai ver agora os dados de Jequié. Em Jequié são 11.775 casos confirmados, 1.082 casos ativos ainda no município, 236 aguardando o resultado, 10.454 recuperados, 239 óbitos. Em Jequié, mais um óbito confirmado nas últimas 24 horas. Taxa de ocupação de leitos de UTI são 29, 90% deles já estão ocupados, 50 leitos clínicos, mas nem a Prefeitura de Jequié e nem o sistema da CESAB mostraram quantos leitos estão ocupados lá no município em relação ao leito clínico. Agora vamos ver Itapetinga. De acordo com a Secretaria de Saúde de Itapetinga, são 3.416 casos confirmados, 215 casos ativos, 3.124 recuperados, 77 óbitos. Em relação à ocupação de leitos, lá em Itapetinga, as pessoas que foram infectadas e estão internadas, elas se encontram aqui em Vitória da Conquista, Jequié e também em Itabuna. E parlamentares da Bahia têm discutido o colapso na saúde. Para eles, o negacionismo e a falta de ações do governo federal têm contribuído para o agravamento da crise sanitária no país. Nos primeiros dias do mês de março, a Bahia registrou mais de 500 óbitos, uma média de 100 por dia. Com o sistema de saúde à beira de um colapso, parlamentares baianos discutiram no programa Roda de Conversa da UESB-FM desta quinta-feira a situação que fugiu ao controle, com o negacionismo e a ausência de ações planejadas do governo federal. Temos buscado no parlamento tomar medidas que pudessem reforçar essa proteção. Comentei do auxílio emergencial, mas tivemos vários vetos a leis que foram aprovadas e poderiam ter ajudado ainda mais. Nós aprovamos o auxílio emergencial para o trabalhador rural, para a agricultura familiar, Bolsonaro vetou. Nós aprovamos um projeto para apoiar a população indígena, que é a que mais sofre, que tem os piores indicadores de saúde, para garantir água potável, cesta básica, alimentação, serviço de saúde, foi vetado. Nós aprovamos uma pensão para as famílias que perdessem profissionais de saúde na luta contra o Covid. Não é que você vai pagar a perda de um ente querido, mas é o mínimo que o Estado pode fazer numa situação dessa, é dar um suporte financeiro a essa família. Também foi vetado, e nenhum desses vetos permitiram que nós analisássemos, e o Congresso sequer, porque é obrigatório também os vetos, assim como as medidas provisórias, é obrigatória a análise pela Câmara e pelo Senado. Isso não foi feito. Esse governo
autoritário. A nossa expectativa é que os governadores do Brasil estão caminhando para essa possibilidade, possam constituir aí um gabinete de crise nacional, né, para centralizar as ações que devam ser tomadas na perspectiva, seja do isolamento, seja do processo de vacinação, aquisição de vacinas, né, ampliação de leitos hospitalares, etc., para ver se a gente consegue a estabilidade e, quem sabe, nos próximos meses, reduzir a intensidade aí do contágio do coronavírus no nosso Brasil. De fato, nós estamos vivendo um momento estarrecedor, um momento dramático, né? Um momento de grande inquietação nacional. O governo do estado da Bahia tem intensificado as ações de combate à Covid-19. Nas últimas semanas, o toque de recolher e o fechamento das atividades não essenciais foram adotadas como medidas necessárias em meio à crise sanitária e econômica. Nesse cenário de guerra, os parlamentares ressaltaram os recursos financeiros que foram destinados ao município para o enfrentamento da pandemia. Doamos todo o orçamento de emenda impositiva, os 63 deputados, diga-se de passagem, os deputados que são da base do governador da Bahia, Rui Costa, os deputados que são de oposição ao governador Rui Costa, todos os 63 deputados. Aprovamos todas as solicitações dos municípios, declarando estado de calamidade pública para que os municípios pudessem organizar a sua economia, tomar decisões rápidas, Aline. Colocamos também recursos orçamentários, tanto da ALBA como também das nossas emendas particulares, minha e de Valdenor, não só no Estado, mas também nos municípios e nas entidades filantrópicas, porque nós entendemos que nesse momento é fundamental a gente unificar, não é verdade, todo o sistema de saúde. O governo do estado da Bahia tem aberto novos leitos de UTI em diversas regiões, uma tentativa de atender a demanda que aumenta progressivamente. Nesse cenário, um plano de vacinação que atenda toda a população é a medida mais aguardada. Uma estratégia que, na avaliação dos parlamentares baianos, nunca foi prioridade do governo federal. Em Vitória da Conquista, do início da pandemia até este momento, 327 óbitos foram notificados. Somente nesse início do mês de março, 8 pessoas perderam a luta para a Covid-19. A taxa de ocupação de leitos de UTI está acima dos 87% já há 14 dias. As atividades não essenciais funcionam até às 18 horas desta sexta-feira. No fim de semana, bares, restaurantes, somente no sistema delivery. Você lembrou aí, os Estados Unidos está vacinando 1.700.000 pessoas, 2 milhões de pessoas por dia. E lá, é bom a população se lembrar disso, lá não tem sistema público de saúde. Lá a saúde não é pública e gratuita como é no Brasil. Mas numa situação de crise dessa, o governo está vacinando gratuitamente toda a população em larga escala. Todos os países que usaram essas duas ferramentas estão tendo resultados. Aqui no Brasil, isso não aconteceu. Nós alcançamos aí nada mais do que 3,5% da população vacinada, o que é muito pouco para debelar esse crescimento acelerado do contágio, né? Com o surgimento aí de novas cepas e que, naturalmente, estão sendo alvo de preocupação em todos os estados brasileiros. Chegou a hora da previsão do tempo, final de semana de sol em Vitória da Conquista. Vamos saber como fica o tempo e a temperatura para a Conquista e outras cidades da região sudoeste. Predomínio de sol em Vitória da Conquista e a noite deve ser um pouco mais nublada. Os termômetros vão variar entre 15 e 28 graus. Já para o final de semana, tempo ensolarado. No sábado, predomínio de sol e sem chance de chuva. A mínima será de 17 graus e a máxima de 31 graus. Para o domingo, também de predomínio de sol. Os termômetros variam entre 19 e 32 graus. Já para outros municípios da região sudoeste, não tem possibilidade de chuva. Em Anagé, predomínio de sol e à noite o tempo deve ficar mais nublado. Os termômetros registram a mínima de 17 graus e a máxima de 28 graus.
Em Tapetinga, sol entre nuvens e o tempo segue nublado e não tem possibilidade de chuva por lá. A menor temperatura é de 18 graus e a maior de 34 graus. Em Jequié, o tempo segue parcialmente nublado. Os termômetros variam entre 20 e 35 graus. No próximo bloco, as informações da vacinação em Vitória da Conquista e também um pouco da história de Matheus Raposinha, vencedor de luta no MMA com nocaute inusitado. É um instante só, a gente volta já. O futebol voltou com força total. 10 times em campo na disputa pelo título do Baianão 2021. Vai ser uma disputa lance a lance, ponto a ponto. E você, ligado na TVE, a casa do futebol baiano. É exclusivo. Baianão é na TVE. É sua. É da Bahia. De onde vem essa força da Bahia para encarar esse momento? Vem da fé, mas também de muito trabalho. Mostramos nossa força garantindo que não faltasse atendimento a nenhum baiano. Mostramos nossa força escutando, acolhendo e estendendo a mão para quem mais precisa. Mostramos nossa força lutando para que a vacina possa chegar a todo o nosso povo. E com o início de distribuição em tempo recorde, mostramos que nossa força está cada vez maior. Agora, vamos mostrar nossa força quando chegar a hora de vacinar. Mas lembre, isso é apenas o começo dessa etapa. Por isso, segure essa força mais um pouco. Continue mantendo o distanciamento e usando máscara. Nós vamos vencer o coronavírus, porque temos a nossa força e o melhor governo do Brasil. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. Movimento Violão Clássico Conquista, TV UESB e UESB FM apresentam Festival Digital Internacional de Violão, segunda edição, de 12 a 14 de março em Vitória da Conquista. Prêmio Jorge Portugal, Lei Aldir Blanc. Concertos, workshops, masterclasses e documentários com transmissão ao vivo também pelo YouTube. Apoio: Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Quer dizer que você cansou de usar máscara? Cansou da pandemia? Imagine nós, profissionais de saúde. Nós estamos exaustos nessa luta sem fim. Estamos cansados de passar o dia de máscara e com equipamentos sufocantes. Estamos cansados de ver tanto sofrimento, de ver pessoas morrendo, enquanto outros parecem não dar a mínima. Cansou do coronavírus? Acorde, porque o vírus não cansou de fazer vítimas. O UESB Notícias está de volta. A vacinação da primeira dose para idosos a partir de 80 anos e segunda dose para idosos a partir de 87 anos contra a Covid foi retomada em Vitória da Conquista. Essa vacinação deve se estender até a próxima semana. A fila do drive-thru montado na Universidade Federal da Bahia dava volta no quarteirão. Às 9 da manhã, mais de 500 carros estavam esperando. A professora aposentada da UESB, Helena Figueira, e seu cunhado, Almir Câmara, chegaram às 4 horas da manhã. Espero viver ainda para ver meus bisnetos crescerem. E a vacina vai, quem sabe, vai me ajudar. A emoção de receber a vacina agora? É isso que eu digo, eu estou satisfeito. Que faça efeito. E que salve vida. E que salve todo mundo aí. E na fila de espera também tem espaço para ajuda. Seu João veio de ônibus para a vacinação, mas na UFBA a aplicação só acontece dentro dos carros. Trazendo seu pai, Ailton deu uma carona. A gente tem que contribuir mesmo, né, com as pessoas, né? Que o momento é da gente procurar ajudar as pessoas da melhor forma possível, né? Nós estamos numa época que tem que ajudar, um ajudando os outros e tem que ir em frente, né? Além do drive-thru, mais 4 pontos estão montados pela cidade. Paróquia Rainha da Paz, Salão Paroquial da Santa Luzia, na Urb 5,
quadra esportiva da FAINOR e na escola professora Fidelcina Carvalho dos Santos, na URB 6. Destinada para a primeira dose dos idosos de 80 anos e mais, a gente está com um total de 1.700 doses. Iremos trabalhar oficialmente divulgado 5 e 8 de março, porém, se a gente conseguir aí vacinar diante do movimento que a gente está vendo bastante intenso, assim que os estoques durarem. Já aqui no CPR Sudoeste está acontecendo a aplicação da segunda dose nos idosos a partir de 87 anos e também nos profissionais de saúde que receberam a primeira dose a partir do dia 9 de fevereiro. Toda e qualquer pessoa que esteja com seu cartãozinho aprazada com a data registrada ali de lápis, pode se dirigir para o CPR para estar garantindo aí a sua segunda dose. Dona Maria e Dona Zelita já receberam a segunda dose e deixam um recado para todos. Nossa saúde não somos ninguém. Nós é muita coisa na saúde. Graças a Deus, que Deus deu essa bênção pra gente, né? Eu não esperava, né? Que o governo vem mandar vacina para todo mundo, viu? É isso aí. E no último sábado, na Rússia, um conquistense protagonizou uma finalização que rodou o mundo. Com um golpe inusitado, Matheus Raposinha obrigou o adversário a desistir da luta. Foram só 45 segundos. Na reportagem de Gabriel Pires, você vai saber um pouco da história de Matheus e os detalhes desse super golpe. A história de Matheus com as artes marciais começou aos 7 anos de idade, quando ele começou a treinar o judô. Aos 18, ele se desafiou e passou a treinar o jiu-jitsu e depois o MMA. Em sua carreira, ele já tem cinturões para mostrar e ídolos para se espelhar. Começou a ter algumas lutas de MMA, né? Que hoje é MMA, na época era Vale Tudo. E eu via José Aldo lutando, Anderson Silva, e me espelhei muito neles e quis seguir essa carreira até hoje estou aqui. Mas o caminho foi difícil. Em 2019, ele participou de uma competição na Rússia, recebeu um golpe ilegal do seu adversário, o que levaria a uma desclassificação. Não conseguiu retornar para a luta e o combate foi encerrado. A gente sabe que lá na Rússia é assim, eles puxam um pouco para a casa deles. E aí desde então eu fiquei sem lutar por conta disso. Fiquei lá sem consciência, não tive como voltar para a luta para o segundo round. Mas aí foi hora de parar, treinar, se cuidar física e psicologicamente. Para isso contou com a ajuda do treinador Rogar Felipe. No meu caso eu passo uma experiência no jiu-jitsu para ele. A gente tem um peso parecido e a gente procura estar treinando todos os dias, estar desenvolvendo essa parte física e técnica também. Faixa marrom de jiu-jitsu, Raposinha, como é conhecido, está participando do Grand Prix Open Fight 2 na Rússia. São 3 lutas para chegar ao título. Em sua primeira batalha, ele enfrentou o russo Alexander Volodin e em 45 segundos acabou com o combate. Em solo, seu adversário tentou fazer a chave omoplata, mas em um contra-ataque, Matheus colocou a perna direita do russo em sua cabeça, agarrou o pé de Volodin, puxou e fez o rival desistir. O vídeo da luta viralizou e até a organização do evento pediu Raposinha para mostrar como o movimento é realizado. Esse é um golpe que eu uso bastante, foi ensinado a mim por Ramon Campelo, ele era professor da gente também. O MMA era uma coisa que era improvável, né? Tanto que repercutiu, rodou o mundo, porque no MMA nunca tinha sido feita, em evento nenhum no mundo. E aí eu consegui fazer, executei bem, como eu já vinha treinando assim, era uma coisa que ninguém esperava. Matheus Raposinha é o único atleta brasileiro na categoria peso galo no torneio Open Fight 2. O lutador está na semifinal da competição e vai enfrentar o atleta do Quirguistão, Alimadan Abidkarov. Está se preparando já para a segunda luta, que vai ser em maio, dia 22 de maio, em Moscou. A gente vai fazer a semifinal. É um atleta bastante duro assim. A gente passou para a semifinal junto e a gente vai disputar a semifinal agora, dia 22 de maio em Moscou. Querem ser campeão? Vamos ser campeão, em nome de Jesus. Welcome to the blue corner from Brazil, Matheus Santos! Get busy, just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy, get drunk up, percolate. Anything you want, call it oscillate. If I don't take pity, want to see you get life on the rhythm of my ride and my lyrics up. Sensacional. Parabéns ao Matheus Raposinha, sucesso e boa sorte na próxima luta, que consiga repetir esse super golpe.
Por hoje é só, o ESB Notícias fica por aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 34248763. Não perca logo mais, às 8 da noite, a reprise do Nossa Gente com Evandro Correia. E a gente finaliza a edição de hoje com a conquistense Ana Lu Sampaio cantando a música Nuvens, talento e leveza para os nossos dias. Obrigado pela companhia, um excelente final de semana, se cuide, use máscara, vacina sim. A felicidade